Olá, crianças! Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós estudaremos multiplicação. Então, pegue o seu livro aí na página 122, o livro Ápice de Matemática, e vamos às explicações. As ideias da multiplicação. Bem, uma multiplicação, ela pode ser inicialmente escrita como uma soma de parcelas iguais. Então, vejamos a situação aqui. Adição de quantidades iguais. Para montar uma biblioteca itinerante, os alunos de uma escola organizaram os livros por assunto em várias pilhas. Você sabe o que é uma biblioteca itinerante? Aqui nesse post-it nós podemos encontrar uma breve explicação do que é essa biblioteca itinerante. É uma biblioteca que é levada até as pessoas dentro de um caminhão ou uma van. Essa é uma boa iniciativa para facilitar o acesso à leitura. Então, naquelas cidades, naqueles povoados em que as pessoas não têm muito acesso à questão de livros, vai essa biblioteca itinerante para que todos possam ter acesso livre à leitura. Voltando aqui para a nossa explicação, vamos fazer uma observação. O que nós vemos aqui? Pilhas de livro. Quantas pilhas de livro nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 pilhas de livro. E em cada uma dessas pilhas, quantos livros tem? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós observarmos, em cada uma dessas pilhas há 6 livros. Feita essa observação, a gente poderia representar isso aqui como uma adição de parcelas iguais, como está escrito aqui no 1. Que seria o quê? Como nós temos 5 pilhas com 6 livros, poderíamos fazer 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, tá certo? Então, quantas vezes o número 6 se repetiu aqui? Como em cada pilha nós temos 6 livros, então o número 6 se repetiu 5 vezes, pois nós temos 5 pilhas de livro. Entendido por que a gente fala que a multiplicação ela é uma adição de parcelas iguais? Essa é uma das ideias da multiplicação. Vejamos as questões que nós temos aí para resolver. Na letra A, há quantas pilhas de livro? A gente já viu, você vai simplesmente completar aí com o que eu já expliquei no slide passado. Há quantos livros em cada pilha? Nós fizemos essa contagem também. Há quantos livros no total? Nesse caso, você vai fazer aquele cálculo que nós fizemos a armação agora há pouco. Você pode fazer o cálculo utilizando a soma de parcelas iguais ou simplesmente calcular diretamente, igual nós fizemos lá, 5 vezes 6 e botar o total aqui. Indique a multiplicação, a adição e o total de livros correspondente a essa situação. Qual foi a multiplicação que nós fizemos agora há pouco? O número 6 se repete quantas vezes? Você vai colocar aqui 5 vezes 6. E isso nós vimos que é igual a quê? Uma adição de parcelas iguais, uma adição de 6. 6 mais 6 mais 6 mais 6. O número 6 se repete 5 vezes. Daí o que você precisa fazer é calcular essa adição ou essa multiplicação e colocar o resultado aqui nesse espaço. Passamos para a segunda questão. Gina fez arranjos de flores em vasos para a festa de aniversário dela. Observe e complete. Aqui nós temos quantos vasos? 1, 2, 3 vasos. Você vai completar aqui. São 3 vasos. Há flores em cada vaso. Há quantas flores em cada vaso? A gente pode contar igual fizemos com as pilhas de livro. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente contar, a gente vai encontrar a mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5 flores também. Aqui também nós temos 5 flores. Então, há um total de 5 flores em cada vaso. No total, são quantas flores? É só você ver a quantidade de vasos que nós temos. São 3 vasos vezes 5 flores. Ou você pode simplesmente escrever como uma adição de 5 mais 5
mais 5. E fazer o cálculo e encontrar o resultado do total de flores que há nesses 3 vasos. A adição correspondente a gente já fez aqui embaixo, é só repetir ela aqui. E a multiplicação correspondente é justamente essa parte aqui, ok? Então completem no material de vocês aí. Prosseguindo com nossa aula, nós temos agora a disposição retangular. Veja as figurinhas que Luciano colocou em uma página do álbum dele. Elas estão em disposição retangular, organizadas em linhas e colunas. Aqui nós temos as linhas. Nós temos um total de 1, 2, 3, 4 linhas. E aqui nós temos as colunas, certo? 3 colunas. Linhas é como as linhas do caderno de vocês. Elas são assim, tá certo? Deitada. É o que a gente chama de horizontal, ok? Já as colunas, elas são em pé e nós chamamos elas de vertical. Letra A. Conte quantas são e escreva aqui um número total de figurinhas nessa página. Basta que você conte todas elas e coloque aqui o total. Agora, complete com números para indicar como podemos chegar ao número total de figurinhas fazendo multiplicações. São quantas colunas com quantas figurinhas em cada uma? Se a gente for aqui contar, as colunas estão na vertical. Nós temos aqui nesta coluna 1, 2, 3, 4 figurinhas. E temos um total de 1, 2, 3 colunas. Então, são 3 colunas com 4 figurinhas em cada uma. Aqui dentro você vai escrever a multiplicação que representa essa situação. Seguindo, nós temos são quantas linhas com quantas figurinhas em cada uma. Aqui nós temos um total de 1, 2, 3, 4 linhas com 1, 2, 3 figurinhas em cada linha. Aqui você vai escrever a operação dessa situação também, a multiplicação, ou seja, nós temos 4 linhas vezes 3 figuras, o número total de linha vezes o número total de figuras. Aqui é o contrário, nós temos o número total de colunas vezes o número total de linhas. Você vai encontrar uma situação parecida com isso aqui. Imagina que nós temos 2 vezes 4. Quanto que é 2 vezes 4? A gente sabe que se a gente somar o 4 duas vezes, 4 mais 4, nós teremos 8. E quanto que é 4 vezes 2? Ora, se 2 vezes 4 é igual a 8, se a gente pegar o 2 e somar 4 vezes, nós vamos também encontrar 8. 2 mais 2, mais 2, mais 2. 2, 4, 6, 8. Então, não importa a ordem que você coloque os números, o resultado vai ser o mesmo. Você só tem que observar a situação, o que ele pede. Aqui eu tenho primeiro um número total de colunas, depois um número total de figurinhas. Você vai colocar aqui nesse espaço, obedecendo à situação. Se fossem 3 linhas e 6 colunas de figurinhas, então quantas seriam ao todo nessa página? Essa situação pode ser respondida da seguinte forma. Nós temos aqui, se fossem 3 linhas, então a gente pode fazer 3 linhas. Aqui eu tenho uma linha, tenho 2 linhas. Imagine que fossem as linhas do seu caderno. 3 linhas. E 6 colunas de figurinhas. Então, quantas seriam ao todo? Vamos colocar aqui 6. Já tenho uma coluna, essa daqui. 2 colunas. 3, 4,
5 e 6 aqui desse lado, ok? Então, nós temos 1, 2, 3 linhas, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Indique a multiplicação e a adição mais conveniente e descubra o número total de figurinhas nesse caso. Basta que você conte todos os quadradinhos que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, nós descobrimos que há um total de 18 páginas se a gente tivesse essa distribuição aqui na página. A gente pode indicar a multiplicação como sendo um número total de linhas vezes um número total de coluna, ou fazer o contrário, o número total de colunas vezes o número de linha, tá certo? Se a gente indicar que são 3 linhas vezes 6 colunas, nós podemos escrever isso aqui como uma adição, sendo 6 mais 6 mais 6. Esse número aqui está indicando quantas vezes o número 6 está se repetindo. Nesse caso, nós temos o número 6 se repetindo 3 vezes. Daí é só você fazer os cálculos e descobrir que 3 vezes 6, como nós já contamos aqui, é igual a 18 e completar aí no seu material. Aqui no final da página nós temos explorar e descobrir. Selecione 12 objetos iguais, pode ser tampinhas de garrafa PET, bolinhas, feijões ou o que você tiver de objetos iguais aí. Coloque esses objetos em disposição retangular de todas as maneiras possíveis. Desenhe abaixo cada maneira que você conseguir dispor e registre a multiplicação correspondente. Depois compare com os desenhos feitos pelos seus colegas. Como nós não estamos tendo contato com os nossos coleguinhas, a gente pode fazer isso sozinho e depois verificar aí com o papai, com a mamãe, com o irmãozinho que você tiver aí junto com você na sua casa. Para exemplificar isso aqui, na página anterior, no álbum de figurinhas, nós vimos que em uma página foi colocado 3 colunas, onde em cada uma dessas colunas haviam 4 figurinhas. Então, isso é uma das formas da gente fazer uma disposição retangular. Se a gente observar, nós temos aqui essas figuras formando um retângulo, certo? Temos 3 colunas e em cada uma dessas colunas nós temos 1, 2, 3, 4 bolinhas. Isso aqui é a representação do que nós acabamos de ver na página do álbum de figurinhas. Isso daqui é uma maneira da gente representar essa situação, 3 vezes 4. Só que há outras maneiras da gente representar isso aqui e encontrar também um total de 12. Coloque esses objetos em disposição retangular de todas as maneiras possíveis. A gente pode fazer de uma forma diferente. Aqui nós fizemos 3 colunas com 4 figurinhas. A gente pode fazer o contrário, pode fazer 1, 2, 3, 4 colunas com 3 figurinhas, que vai resultar no mesmo. Imagina que a gente simplesmente pegou a página e deitou ela, tá certo? Então, existem outras maneiras de você fazer isso aqui também. Nesse caso, nós temos 4 colunas com 3 bolinhas em cada um, que resulta também em 12. Há outras maneiras de você fazer isso. Então, pense em casa como é que você pode fazer essa distribuição e responda aí no seu material, ok? Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!